Com vocês agora no ar, Rodrigo Almeida Teixeira, no canal História de Sucesso. Perde não! Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Bota pé na vida, confia que vai variar. Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Tudo tem seu tempo, mas tem que saber esperar. De novo. Oi, de novo, vamos lá. Ó, como é que a gente diz, brincando? A internet tá paga, viu, Rodrigo? Eu não sei o que houve, a internet tá paga. A internet tá paga, mas assim, eu tava conversando e de repente, puf, caiu. Aí eu tentava voltar, eu te enxergava e tu ficou congelado para mim. Eu não sei se falhou aqui a internet, porque o que acontece? A gente brinca que Porto Alegre chove, os cabos da internet molham, né? Porque é tudo embaixo da terra, né? Então a gente brinca que molha os cabos da internet e fica falhando. Porque com a pandemia se descobriu que realmente essas operadoras de internet têm que melhorar bastante a sua estrutura, né? Tem muita reclamação, porque eles começaram eu mesma tive que trocar a minha internet para poder trabalhar em casa, para poder fazer minhas lives, para poder gravar história em canal. E eles, com isso, a Lani Bastos está dando oi para nós. E com Bom isso, dia, Lani. com isso também tem essa questão da oscilação, né? Porque se mais pessoas... Eu já tive que chamar a internet em pleno feriado de carnaval, que falhou de um jeito. Daí o cara veio aqui e disse que o problema era no prédio, daí arrumaram um cabo ali e tal, melhorou. Então tudo isso é coisa que tem que estar sendo arrumada, né? Mas voltando ao nosso assunto, nesse trabalho voluntário eu me realizo muito, tanto trabalhando junto aos jovens. O que é trabalhar junto aos jovens? Por exemplo, assim, ó, as pessoas vão dizer, tem que ser espírita para frequentar? Não. Tu pode frequentar, só que tu vai ouvir termos que os espíritas usam, né? Mesma coisa que tu ir numa igreja católica e tu ouvir termos que tu diz, eu não concordo, mas lá na igreja vão falar daquele jeito. No centro de Umbanda, em qualquer lugar que tu for, vai ser usado termos daquele local. E o que a gente trabalha? O objetivo nosso é que se tornem cidadãos do bem. Então, que sejam jovens responsáveis, honestos, trabalhadores, estudiosos, respeitem pai, mãe, avó, se respeitem, que não sejam induzidos a usar drogas, né, lícitas ou ilícitas. Enfim, a gente dá todo um apoio. E o apoio não é só para o jovem ou para a criança, o apoio é para a família. Tanto que tem a tarefa do apoio à família. Então, no fim, tu trabalha toda a família. Porque o jovem vai para uma sala de aula, a criança vai para outra e os pais vão para outra parte. Então, todo mundo é assistido ao mesmo tempo, com pessoas que estudam e estão ali se dedicando para isso. E nesse meio, eu conto histórias. Quando eu faço palestra para os pais, eu boto história, claro, de acordo com a idade deles, né? Quando eu para os jovens, eu conto história. Pego um tema de aula que é propício, vamos dizer, nós vamos falar de caridade, vamos falar de diversidade, nós vamos falar de meio ambiente. Aí eu coloco uma história de acordo com a idade deles e trabalho o tema. E tem, como eu estava falando antes, o projeto Conte Mais, que a gente participa. Então, atualmente ele está online, né? E ele funciona nas terças e sábados à noite, com os trabalhadores abnegados, eu digo assim, né? Porque a gente não tem feriado, não tem para nós, porque não existe feriado para nós, entendeu? Quem se torna espírita tem isso, né? Então a gente diz assim, até a própria família diz, tu vai poder fazer tal coisa, como é que tá a tua agenda? Porque aos poucos, assim, né, com muito carinho, com muita disciplina, a gente consegue fazer com que eles respeitem esse momento, porque trabalho voluntário é fim de semana, né? E fim de semana tem muita gente que às vezes tem feriadão, tem gente que está de aniversário. Hoje, por exemplo, é aniversário da minha mãe.
Eu já liguei para ela, já conversei com ela. Aí nós relembramos, o ano passado eu tinha reunião presencial em que estavam decidindo que estava surgindo a história da pandemia, olha bem como era. E aí estavam dizendo para nós, eu acho que a evangelização não vai começar presencial, por causa que nós estamos esperando o conselho dar retorno se vai começar ou não por causa da pandemia. E dito e feito, dali 4 dias nós estávamos todos em casa, fechados, tudo, porque nós estávamos em plena pandemia. Então, as coisas foi muito rápido, né? Foram adaptações que nem assim, ó, se tu perguntasse para mim, dia 6 de março do ano passado, se eu sabia usar Live, eu nem sabia o que era. Eu não sabia usar Google Meet, eu não sabia usar JetSci, não sabia usar YouTube, não é que eu não sabia usar, eu não usava, não tinha necessidade, porque tudo era presencial. Eu não te conhecia, não conhecia a Alane Bastos. Eu conheci tanta gente graças à pandemia. Tu não faz ideia. Eu estou fazendo parte do grupo de contadores lá do Amazonas, o Mocoan. Eu faço parte do grupo de contadores do Espírito Santo, de Belo Horizonte, de Santa Catarina. Aqui, agora eu gravei um vídeo para o Dia do Contador aqui em Porto Alegre. Então, olha quanta coisa boa a pandemia nos trouxe. Era isso que a hora que eu caí que eu queria falar. A pandemia, a gente tem que olhar o lado positivo. Existem coisas tristes, sim, mas a doutrina, a fé que a gente tem que... Cada um tem uma fé em alguma coisa, né? A fé nos diz que a gente tem que ser forte e que se a tristeza bater, vamos procurar alguma coisa que nos deixe mais positivo. Ninguém é obrigado a estar sorrindo o tempo todo mundo pode chorar sim, quem perdeu ente querido tem que chorar sim, tem que curtir seu luto, mas nós não podemos nos entregar à depressão e achar que o mundo não tem mais volta, que as pessoas não prestam e que nada presta por causa da pandemia. Tia Cacau era a Lani, mas ela não vai poder participar, pediu para eu substituir, tá? Daí ela vai participar outro dia. A tia Cacau está perguntando se era a Lani. Então, o que acontece? Nós, com a pandemia, temos que ver o lado positivo. Eu mesma, eu sou extremamente ansiosa. E aí, o que aconteceu? Eu tive que procurar auxílio terapêutico, né, com florais e outras coisas, e eu me agarro na minha fé. Então, essa Quanto fé... tempo você fez de terapia? Eu faço terapia, né, com psicólogo, e eu também estou tomando floral. E eu tenho, eu sou muito assim, eu tenho muita fé em orações, eu escuto muitas palestras, sabe? Eu tenho assim a minha rotina diária de trabalho, tem um momento que eu escuto palestras, tem um momento que eu fico para mim, tem um momento que eu vou ler, tem um momento que eu vou gravar vídeo, e toda vez que eu faço alguma coisa ao vivo, eu adoro participar, porque eu gosto de dizer para as pessoas, assim como eu tive ajuda, que mesmo online, eu tenho recebido muito apoio de amigas, de amigos, eu tenho recebido apoio em vários sentidos, eu quero dar esse apoio, porque é aquela história, gentileza gera gentileza, né? Então, tu tá aí em Cascavel, Rodrigo, sei lá, sozinho ou não, o que tu fez para interagir com as pessoas? Live. Aí tu começou a pedir ajuda para as pessoas, não foi? E você sabe que foi o que me ajudou. E você sabe que foi que me ajudou nessa pandemia, porque para a gente não ficar deprimido, porque eu, apesar da minha limitação, da visão, a gente fica em depressão, porque você não tem contato com ninguém, você fica preso em casa, como é que você vai interagir? Eu pensei assim, vou começar a fazer live, porque quando eu vi a Leda Nagli, eu escutei a Leda Nagli fazendo live no YouTube, eu pensei, por que ela faz, que ela, como uma jornalista de nome nacional, eu não sou eu sou um João Ninguém, mas eu tô tentando fazer as lives, entendeu? Mas eu tô tentando, do meu jeito simples, mas eu tô tentando, né? É isso aí. É isso aí. Tem que tentar, ninguém é João Ninguém, todo mundo é pessoa importante, o sol nasceu para todos. Assim como existem milhares de contadores de história, e aí a conclusão que eu cheguei, e esse dia eu estava num curso, a conclusão que todo mundo chegou,
Não existe contador melhor que ninguém. Existe pessoas que têm seus perfis diferentes. A Lani, por exemplo. A Lani sabe declamar poesia. Eu já gosto de contar uma história. A outra lá usa violão. A outra canta. A outra faz um teatro melhor. Então, não existe o melhor contador. Mas tem aqueles que a gente usa de parâmetro, que nem antes de eu cair tinha entrado a Rosane Castro. A Rosane Castro está há quantos anos nessa estrada? Há uns 20 anos nessa estrada. Então, a experiência dela é maior, né? Ela já frequentou quantas escolas, quantas feiras de livro. Então, a experiência dela é outra, né? Lá em Belo Horizonte, a Beatriz Mirra. A Beatriz Mirra é maravilhosa, mas ela é musicista, ela é contadora de história, ela é atriz. Então, olha quanto ela adicionou no perfil dela de contadora de história. Eu fiz um curso com ela maravilhoso. Então, quer dizer, essa questão de tu procurar fazer live com as pessoas te dá companhia. Olha só, todo dia tu sabe que é um determinado horário, vai ter uma pessoa conversando contigo. Isso traz uma paz pra gente. Eu fiz isso, e isso que eu enxergo. Eu uso óculos, porque, claro, com o tempo a visão da gente prejudica, por causa dos leitura, estudo, computador principalmente. Mas o que acontece? Eu precisei também, Rodrigo, tu não está sozinho nessa. O meu terapeuta disse para mim, liga para as tuas pessoas que são tuas amigas, manda mensagem e diz que tu quer conversar um pouco. Porque tu pode perceber, eu sou uma pessoa muito conversadeira. Eu sou uma pessoa assim que adoro juntar uma rodinha, tocar um violão e conversar. Então tu imagina com a pandemia, bum, da noite pro dia, eu ter que ficar dentro de casa. Eu, uma pessoa agitada. Claro, eu acabei discutindo com as minhas filhas, discutindo besteira, assim, né? Depois a gente conversou assim, né? Ai, mas tu tá nervosa, tá... Mas assim... porque o nível de estresse aumenta muito, né? Porque você vê, antes da pandemia a gente saía e tal, e agora fica... O meu nível de estresse, eu tô falando de mim, né? Você deve ser a mesma coisa. O nível de estresse aumenta, né? Muito. Claro, eu mesma fiquei estressada, porque daí eu disse, não, eu vou ter que fazer. Daí eu procurei ajuda, fui tomar floral, reiki, tem gente fazendo reiki online, faz. Aí a pessoa diz assim, mas os espíritas não estão atendendo. Não, as casas espíritas vão fechar, tá tudo online. Então eles estão fazendo palestra online, divulgando atendimentos assim, pelo WhatsApp para atender as pessoas. E foi tão gratificante a ajuda que eu tive. Eu tenho amigas, Rodrigo, que todos os dias me mandam bom dia e uma mensagem. Aonde isso em época que não era pandemia eu ia receber? Entendeu? Então, isso como contadora de história pesa. Pesa porque daí eu tenho mais ânimo, mais vontade de continuar. Porque se a gente fica desanimada, a gente começa a ficar triste. A tristeza dá margem para que a gente tenha pensamentos negativos. O pensamento negativo leva à depressão. A gente pensa que a gente é a pior pessoa do mundo, que ninguém gosta da gente. Aí a gente às vezes não quer tomar banho, às vezes a gente não quer isso. Então a depressão é uma coisa muito séria. E ela vem tão sutil que as pessoas não percebem. Tu não percebe que está entrando, e aí tu diz, por que eu estou desanimada hoje, amanhã e depois? E aí se tu não tem um alerta, então assim, essa questão das lives, de participar de evento, de gravar vídeo, de participar de grupos, de ajudar um que outro, de fazer canal, de escrever, para mim foi a ferramenta que fez com que eu me sentisse melhor, que eu não ficasse com o meu nível de estresse tão alto e eu não ficasse me sentindo mal, né? Então, isso é uma história, né? Então, o contar a história é isso. E a experiência da gente vale para tudo. A tua experiência é maravilhosa. Eu vejo aquela outra vez que nós tínhamos marcado a data, realmente eu não podia, né? Daí eu disse assim, Rodrigo, deixa para março. Realmente, para março já fica melhor. Porque o meu trabalho de contadora, janeiro, é muito corrido. Então, chegava de noite, eu estava cansada. Então, para tu ver, cada um tem um período que pesa mais, né? E eu trabalho por conta, então, às vezes o trabalho, tu depende do trabalho vir, né?
Então, olha aqui, a Alane disse que ela começou a escrever poesias na pandemia, mas olha, eu nunca li tanta poesia, tanta lenda, gravar vídeo, e a Alane é daqui de pertinho de Porto Alegre, aqui de Rio Pardo, é perto da minha cidade natal, que é Cachoeira, então quer dizer, olha como te conhece pessoalmente? Pessoalmente ainda não, só virtualmente. Eu conheci muita gente virtual, muita gente, e a gente está se conversando, assim como tu mesmo disse, tu fazendo as lives, tu está se sentindo próximo das pessoas, e tu está tendo várias pessoas que não sabiam que tu existia e agora sabem, assim é nós. Então uma divulga curso para outra, tem gente que está conseguindo fazer cursos para poder ter alguma coisa remunerada para sobreviver. Então, daí esses cursos até são grátis, mas a pessoa faz lá a solicitação, lá consegue receber algum numerário. Então, agora as escolas estão fechadas de novo, né? Então, a gente vai nesse online aí por mais um bom tempo. E para mim, o online, com todo respeito, facilita, porque eu não teria condições de viajar para o Espírito Santo, para Belo Horizonte, para Santa Catarina, imagina para o Amazonas, aonde que eu ia viajar para o Amazonas para participar daquele encontro maravilhoso delas? Entendeu? Então, assim, a pandemia, ela está sendo maravilhosa nesse sentido. Ela fez com que até a família da gente se aproximasse mais. Hoje, como eu disse, hoje é aniversário da minha mãe. Todas as filhas já ligaram para a minha outra irmã, a irmã que mora com ela. Todo mundo já ligou, todo mundo já conversou. A minha mãe está feliz da vida. Se fosse presencialmente, talvez a gente não desse tanta ênfase. Você vai comer um bolo com ela hoje? Não, ela ainda não tomou a segunda dose. Ela não quer. A minha mãe é bem espertinha. Ela disse: eu tomei a primeira dose, enquanto eu não tomar a segunda, nem pensar. E nós filhas ainda não chegou na nossa idade ainda para tomar a vacina. Então, assim, a gente se fala muito por vídeo, né? Eu ligo para ela por vídeo, todo dia mando um áudio, todo dia mando um bom dia. Então, ela tá bem ligada, ela já é idosa, mas ela é bem ligada. A gente ensinou ela, as minhas filhas ensinaram ela a mexer no WhatsApp. Ela tá bem espertinha já, para a idade dela, ela tá bem espertinha no telefone. Então, tudo isso faz com que a gente se aproxime da família. Eu e as minhas irmãs, a gente nunca conversou tanto que nem agora. Por quê? Porque agora a gente está longe uma da outra. Eu tenho uma irmã que mora em Curitiba, no Paraná, a outra aqui em Porto Alegre. Ela mora perto de mim, mas a gente não pode estar se vendo toda hora. A gente tem que respeitar essa questão de a gente se ver e que pode, dali 15 dias, dar algum sintoma. Então, tudo isso gera estresse, assim, dá um nervoso. Eu tenho amigas que eu estou morrendo de saudade. Pessoas que disseram assim para mim: quando sair disso eu quero me reunir. Eu disse: meu Deus, eu vou engordar depois. Se tudo se confirmar, mais ainda. Já sou gordinha, vou engordar mais ainda. Porque todo mundo quer se encontrar para alguma coisa. Então, para tu ver como o ser humano tem necessidade dessa sociabilidade, né? De estar do abraço, do beijo, isso faz falta, né? Do abraço, do carinho, de olhar assim para a pessoa e dizer: oi, Rodrigo, quanto tempo. Aí o Rodrigo poder sair de casa, ir até a escola, ir até o mercadinho lá, com as pessoas que ele conhecia, e que agora não pode, porque ele tem que se preservar. E o que está acontecendo com muita gente que está pegando Covid agora, e está estão chamando de cepa, não sei se é esse o nome correto, dessa onda nova que está por aí, é porque essas pessoas foram se aglomerar na praia. Tu acha que eu não gostaria de ter ido para a praia? Adoraria, mas eu fui consciente. Nem no Natal eu fui me encontrar com a minha mãe. Eu só fui depois, num domingo de tarde lá, nós não nos aproximamos, jogamos beijinho longe, e assim, ó, tu entra na casa das pessoas, o correto é ter um pano, álcool para tu botar no sapato, tu já tira o sapato, passa álcool gel e ninguém fica se abraçando. Então, essa disciplina a gente tem que ter, porque assim, ó, se eu gosto de mim, eu tenho que aprender a gostar do outro também. E se eu quero viver,
Eu não tenho que ser egoísta, achar assim, eu quero viver, o outro que se ferre. Não. Nós temos que ter consciência coletiva. É isso que vai salvar o planeta. Nós estamos de bandeira preta porque está faltando consciência coletiva. Das pessoas estão... Aqui no meu prédio, Rodrigo, tu acredita que tem gente que sai sem máscara na rua porque acha que é bobagem? Que coisa. E aí, tu vai brigar com essa pessoa? É uma senhora já com seus 50 anos. Poxa, é uma pessoa que já tem cabeça, né? Uhum. Antes de eu cair, tinha mais gente. Agora as pessoas não voltaram. Acharam que de certo não deu certo a live. Pois é. Deixa eu ver se eu consigo mandar mais Cara, vamos só recapitular o que a gente falou na primeira parte, só para a gente registrar direitinho depois. Você tinha falado que você estava com um projeto de um livro. E daí eu te comentei, eu te deixei a sugestão que para você fazer um audiobook, ou seja, gravar enquanto você for escrevendo, né? Isso a gente tinha falado. Daí você conclui essa parte, isso é porque a outra parte eu não consegui salvar, entendeu? Então vamos repetir, então, para ficar salva para todo mundo. Eu mandei mais aviõezinhos agora, vamos ver se é mais gente entra. Eu tenho um livro escrito, tipo de autoajuda, né, que eu quero publicar em e-book na Amazon, vou ver como é que... Eu não sei mexer muito ali, mas eu vou pesquisar, ver como é que faz. E eu quero escrever livro infantil, sim, e quero aprender mais Libras para poder contar as histórias fazendo o uso da Libras, para atingir já 2 públicos aí, o que enxerga e o surdo. E vou gravar, e lá no meu canal eu tenho gravado histórias, para quem é deficiente visual pode ouvir, quem enxerga pode escutar e ver a história, né, porque eu uso personagens muitas vezes. Só para quem é surdo ainda não tenho ainda Libras, mas eu tenho amigas que sabem Libras, né, então eu sei fazer oi, algumas coisas eu já sei fazer. Então eu tenho um amigo, que é o esposo, que ele é surdo, que é esposo de uma amiga minha, ele me dá muita força, então alguns termos eu aprendo, eu faço as frases, gravo o vídeo e mando para ele, e ele responde, então isso tem me ensinado bastante. E eu quero concluir sim essa questão de escrever livro, para criança, até para adolescente também, né? Tudo vai ser da intuição que eu tiver. Primeiro me veio a ideia para criança, porque é uma coisa muito lúdica, que traz um retorno maravilhoso. O olhar da criança, quando tu conta uma história e que ele entra na história, é tudo. Né? Quando tu conta para um idoso e ele vira criança ouvindo aquela história, não tem dinheiro que pague. É um benefício tão bom para o coração da gente, e a gente percebe que a gente não está sozinho. A gente percebe que a gente tem... É aquela história que eu falei antes, né? Eu vou usar essa expressão porque ela é conhecida. A gentileza gera gentileza. Eu digo assim, que pensamento gera pensamento. Porque se eu penso algo bom, que nem quando a Lani me convidou. Por que ela me convidou? Né? Vamos pensar assim. Porque ela pensou em mim por algum motivo de gentileza. E eu disse assim, não, Lani, sábado de manhã eu não posso ter tarde. Daí ela disse, Carla, tu participa para o Rodrigo não ficar sem a live? Participo. Então foi assim, isso é amor, isso é carinho, isso é consciência coletiva, um apoiando o outro. Se todo mundo fizer isso, a gente consegue tirar essa bandeira preta e ir lá parar na amarelinha de novo, né? Só que tem que ter consciência. Tem que sair na rua usar máscara. Máscara é ruim, sufoca, fica assim, deixa a gente suando. Paciência. Antes eu suar, eu me senti sufocada do que eu pegar a Covid, porque tu sabia, Rodrigo, que Porto Alegre os hospitais já estão com containers do lado, porque não tem espaço. E eu não quero ser Cascavel também tá assim. Não tá muito diferente, não. Aqui no interior, a Lani sabe, Cachoeira fechou até os bancos ontem, porque tem gente que morreu em casa. Até os bancos fecharam ontem. Porto Alegre tá assim, mercado, farmácia, banco com horário agendado para tu ir. E tem pessoa que tem que ir todo dia no mercado. Agora eu te pergunto, para quê?
se é para comprar só coisas urgentes. Isso é o quê? A pessoa que não é disciplinada, que ela não ela acha que tem que sair igual, porque eu preciso de um pão novo. Gente, vamos ser, como é que se diz, reinventar. Se antes eu me dava o luxo de comprar pão novo todo dia, agora eu vou comprar um pão de sanduíche para não precisar sair todo dia de casa. Nós estamos, assim, eu não gosto de usar esse termo, mas a pandemia é uma guerra. E nós estamos lutando contra um vírus que a gente não vê e a gente não sabe onde ele está. Então nós temos que ter consciência muito séria sobre isso. Eu sei que essa live é para falar de contação de história, mas isso também é uma história, isso também é uma contação, isso é uma experiência. E como tu te falaste, o teu nome é História de Sucesso. A nossa história de sucesso, Rodrigo, é que a cada dia nós estamos vivendo um dia de cada vez. Nós estamos sendo sucesso hoje. A nossa live aqui tem poucas pessoas assistindo, mas ela vai ficar gravada, não vai? Vai, então, no meu canal também, vai ficar lá no meu canal. Perfeito, perfeito. Então mais pessoas vão assistir, mais pessoas vão ver. E essas pessoas também, cada um tomando uma consciência, independente de quem votou, de quem... Não, olha, eu tenho amigos em todo o interior do estado, todas as cidades estão passando pela mesma problemática. Então, assim, tu acredita que nós estamos fazendo evangelho online? Eu acho isso antes, e essas pessoas disseram assim, que antes era presencial lá no local, eram 3, 4 pessoas. Agora nós estamos em 30, 40, 50 online fazendo evangelho, orando por todas as pessoas. Então, quer dizer, em todas as religiões estão fazendo isso, entendeu? Não é a religião, é religar a Deus, é fortalecer tua fé, é fortalecer nesse espaço, né, nesse planeta aí, existe algo maior que nós, algo que nos faz... Eu acho assim, que eu tô vendo, essa mensagem que você tá falando aí, que você quer passar para as pessoas é o seguinte, amem-se mais, é o que eu tô vendo. Isso. Se amar, tu disse bem isso, se amar. Eu tenho uma frase que eu botei num post-it na frente aqui de onde eu sento, eu enchi de post-it de frases positivas. Então, durante o dia, assim, eu me obrigo a ler, porque tá bem na minha cara, né? Então, cada um tem um jeito de trabalhar isso em si, né? E tem uma que diz assim, ama-te, mas ama-te mesmo, ao ponto de a tua energia rejeitar qualquer pessoa que não veja o teu valor. Então, quer dizer, o amar-se não é... As pessoas têm que entender. O André Trigueiro hoje estava falando isso. Não, as pessoas dão uma conotação muito geral sobre amor. A gente é pobre na palavra amor. A gente não tem ideia do que é a palavra amor. Amor não é sexo, não é beijo, não. Amor é respeito, é carinho, é valorização, é saber se conhecer. Eu tenho dificuldade de aceitar tal situação. Então, eu vou me respeitar, não vou participar daquilo ali, porque eu não consigo aceitar. Mas tu te respeita e respeita a opinião do outro. E isso é trabalhar o coletivo. Daí eu vou respeitar a pandemia para que ela passe logo. Enquanto nós continuar, eu vou dar uma banda na praia, eu vou lá no barzinho, porque eu não aguento mais, eu preciso sair, as pessoas vão continuar disseminando. E aí não vai haver o respeito. A gente tem que começar a se importar mais um com os outros, para que a gente possa contar mais histórias, para que o Rodrigo possa fazer mais lives, para que todas as pessoas possam participar mais de eventos online ou presenciais. Mas nós precisamos nos respeitar mais, ser mais caridoso um com o outro.